Pode ser uma das melhores entrevistas ou um pesadelo, né? Caso não haja nobreza aqui nessa roda viva. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, Sim. Eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo? Se você não gosta, não tem problema. Eu também não tenho problema em ver você falando mal de mim. Eu quero que você tenha suas redes sociais. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Tô com a minha carteira de trabalho aqui. Se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo. Você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa. Até pra te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Era assim, final de semana, sou lascado, era o quê? Aqui estou mais um dia. Então você sobre olhar sanguinário. E aí, beleza? Aqui é o Zero à Esquerda. E o assunto hoje é os melhores momentos de Pablo Marçal no Roda Viva. Como era de se esperar, os entrevistadores trataram o candidato à Prefeitura de São Paulo bem diferente de Guilherme Boulos e em toda pergunta faziam questão de tentar acusar Pablo de algum envolvimento com crimes ou algo do gênero. Mas no fim só fizeram o que Pablo queria: gerar os seus cortes detonando cada um deles. Mas antes faça a sua parte. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Então bora lá ver o que teve de bom. Numa entrevista a um canal do YouTube chamado Achismos TV, o senhor falou que criou esse campeonato de cortes e que quem tem mais visualizações, o senhor paga em dinheiro. Tem garotos ganhando 400, 600 mil reais por mês. Então essa competição de 26 de junho a 7 de julho não teve remuneração em dinheiro? Vou explicar como é que funciona. Inclusive, você que está assistindo, você pode aprender a usar no digital. Não é meu intuito na campanha, mas já que está trazendo esse assunto, é bom que todos os brasileiros saibam. O TikTok, por exemplo, onde eu tenho 3,5 bilhões de marcações, para você ter uma noção, não tem ninguém na história da política brasileira que tem isso, nem o Bolsonaro. Entendo, defendo a justiça, acredito que, inclusive, vou poder contribuir com isso, né, para que a justiça tenha uma leitura diferente dessa economia da atenção que é usada na internet. Essa eleição de São Paulo, com a nossa candidatura sendo aprovada pelo povo no primeiro turno, vai todo mundo abrir os olhos para um novo tipo de política. Da minha parte, fique em paz, não coloquei, não coloco e não vou colocar meu dinheiro. Não tenho fundo eleitoral, não tenho padrinho político, não tenho tempo de televisão, não tenho tempo de rádio, presta bem atenção nisso. E não tenho mais as minhas redes sociais e vou vencer com o povo. Se você não gosta, não tem problema. Eu também não tenho problema em ver você falando mal de mim, eu quero que você tenha suas redes sociais. Eu achei que a censura prévia chegou e tirar a oportunidade de uma pessoa de falar pelos seus meios, que desse uma multa, que derrubasse as monetizações que estão falando, e eu acho que não foi respeitado isso. O senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade, isso que então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez
foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e está desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual é a insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, eu já vamos rodar. falei que Amanda, por favor. A economia da atenção. Amanda. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Na campanha? Tudo bem, só que os dois administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para a sua empresa. Queria se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo que seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa e está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Você disse que no seu plano de governo, São Paulo se destacará, abre aspas para você, por uma gestão eficiente dos resíduos naturais e pela transformação do lixo em riqueza e de uma, abre aspas de novo, reutilização e reciclagem de recursos para gerar riqueza e renda. Essas são as partes que você coloca no seu plano de governo para descrever o que pretende fazer com relação ao lixo. Eu queria saber qual que é a sua proposta para a questão do lixo, sobretudo nas periferias, e também com relação ao seu orçamento para isso. Porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas. E tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui e ali. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. A gente quer transformar, você vai olhar na mobilidade, transformar a frota, isso vai levar mais de uma década, né? Que isso tem a ver com contratos e tem que seguir o Pacta Sunt Servanda, que do latim significa os acordos devem ser cumpridos com as empresas que já estão aí. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Então, não vai ter orçamento a mais no que diz respeito. O orçamento vai vir... Só de tirar a companheirada já vai sobrar dinheiro. Você tem que saber que tirar esse grupo político que está aí, com mais de 12 partidos políticos, com toda a prefeitura loteada, já vai dar economia. A gente revisar todos os contratos da prefeitura, teremos mais economia. Trazer emendas de deputados, para você ter uma noção, são 70 deputados federais que tem no estado de São Paulo. Uma forma de gerar receita, se aumentar R$1 de imposto nas suas costas, é ir atrás de alguns deputados e trazer recursos para dentro da cidade. A maioria dos deputados federais levam para os interiores de São Paulo. Por quê? Eles trocam o dinheiro dessas emendas. Tem deputados que votam com o governo que pode chegar a ter 500 milhões, salvo engano, de 350 a 500 milhões de reais de emenda ao longo de 4 anos. E falar, essa área aqui eu quero investimento seu e vou te dar glória, porque o poder precisa distribuir a glória. O que é glória e louvor, candidato, a glória em termos de A glória de um deputado de falar assim, o prefeito reconhece que o recurso veio para cá. É o que o vereador faz e pôr aquela faixa, ao invés de você pôr a faixa, alguém ter a capacidade de reconhecer que o recurso veio pela pessoa. A minha pergunta é, por que o senhor já não fez isso? Por que essa reunião em que o senhor teria pedido para o Avalanche deixar partido já não foi transmitida? E por que esses impulsionamentos anteriores que o senhor disse que fez, também o senhor já não deu transparência para todos esses números e explicou para todo mundo? Eu não sou dono do partido e nem sou presidente, então eu não posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu que estou no comando, certo? Vocês gostam de criar, quando eu falo você, com todo respeito, te tirando, tá, Bruno? O Metrópolis gosta de pôr uma pressãozinha ali e vincular tudo que é negativo para cima de mim, mas é uma opinião minha. É uma opinião, né? Você não pode ficar chateado com a opinião. Se você quiser fazer pergunta, eu posso falar. Essa matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. Aí piorou, mas tudo certo. É uma questão de opinião. Né? A liberdade é a melhor coisa. Você pode falar que eu sou bandido. Mas por que o senhor não deu transparência para essas... Então, eu já te respondi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil.
Então, eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Eu tenho uma história de trabalho digna, tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. Você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. Não existe condenação transitada em julgado. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. O que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade, isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo, só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo para o Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando um problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei para o presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. O senhor não costuma responder nem entrevistadores de direito, nem outros candidatos. O senhor vai para a entrevista ou debate para fazer corte. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente, cada um de um lado. Não tem um tempo de TV. Vocês vão ter que aguentar os cortes. Você quer tirar a única coisa que você fazer? Tá, o senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que... Desculpa tragar o senhor, mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não vou votar no Boulos, candidato. Não vou votar, não sei que eu vou votar, mas
mas não é isso que está em Não, mas só discussão. de você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. Umas discussões de proposta aqui. Estão podendo, pode fazer? Faltam 30 segundos, a gente vai fechar esse bloco, vai para o intervalo e volta Pode já já. fazer? Uma Vai. proposta, não, é sobre proposta ainda. O senhor gosta muito de falar de uma proposta que é o prédio de 1 quilômetro que o senhor vai construir na cidade de São Paulo. Seria o prédio mais alto do mundo, mais alto hoje está em Dubai, no Emirados Árabes, o Burj Khalifa, 880 metros. 828. Tá bom. Já fez o corte? Posso continuar? Pode. Beleza, então vamos lá. São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falamos de educação. Como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. O que vai fazer no prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas lá. da cidade? Toda obra ela representa um marco. O Brasil vai se tornar a maior potência mundial até 2050, se vocês ouviram o que eu estou falando. Eu já fiquei hospedado no Burj Khalifa, e lá tem 828 metros, salvo engano, que às vezes ele cresceu 10 metros de dilatação aí, né? Eu já fiquei lá no Hotel Armani, foi uma experiência assustadora. Só quero contar uma coisa para você. Ninguém iria ao deserto se não tivesse uma obra poderosa dessa. O Brasil perde em turismo por um elevador na França, o elevador da Torre Eiffel. Aqui tem menos turista internacional, tá? Do que o elevador da Torre Eiffel. O que significa isso? Nós precisamos criar vocação nisso e construir isso, além de trazer muito emprego, mudar completamente a imagem da cidade de São Paulo, abençoar essa zona sul de São Paulo, região periférica, onde não tem investimento. Ali você começa a criar um prédio, você começa a criar uma quadra e aí você vai valorizar seu imóvel, você que está aí. Ó. Candidato, o senhor disse mais de uma vez já, inclusive o seu plano original, quando o senhor entrou na política em 22, era ser presidente da República. O que o senhor diz para o eleitor de São Paulo que garanta que o senhor não vai ser candidato a nenhum outro cargo daqui a 2 anos? O que eu quero que você tenha segurança é o seguinte, é difícil qualquer pessoa no Brasil hoje vencer o presidente Lula. Ele sem a máquina, fazendo uma análise. Ele sem a máquina na mão, venceu o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. Eleição é um negócio muito perigoso. A não ser que ele tenha um comportamento do Biden, pelo envelhecimento, com todo respeito, a idade chega para todo mundo. Eu tenho 37 anos, o Lula vai estar com mais de 80, se eu não estiver errado, aí em 2026. Se ele tiver do jeito que ele está hoje, dificilmente, na minha avaliação, alguém vence ele. O Bolsonaro está inelegível. Acho que dificilmente qualquer outro governador do estado consiga ter punch para fazer isso. O que é o ideal? O ideal é que volte à normalidade, o Bolsonaro consiga ser elegível para que ele dispute com Lula e vá para esse final, esse acerto de contas, para ver quem é o mais popular. E que o governador Tarcísio parta para a reeleição, para continuar fazendo o que ele tem feito muito bem feito. Inclusive, você vai ter meu apoio, governador. Não precisa me atacar mais. No dia 25 de agosto, o senhor publicou nas suas redes sociais um vídeo com a música de fundo do Racionais MCs, Expresso da Meia-Noite. No sábado, dia 31, você postou a música Oitavo Anjo, do 509E. Queria saber se você pediu a autorização deles e se utilizar essas músicas deles nas suas publicações é uma forma de talvez tentar criar um personagem e se aproximar das periferias da cidade de São Paulo. Na verdade, como é livre na plataforma, eu não preciso pedir autorização para usar. Isso não é música oficial de campanha. Isso é de qualquer vídeo. Qualquer pessoa pode clicar e ter autorização do próprio Instagram para isso. As músicas que não têm autorização, ele mesmo, se ele quiser derrubar, ele pode ir lá e mandar o Instagram derrubar todo mundo. E compartilha dos ideais do hip-hop? Cara, eu vim de periferia. Morei num lugar chamado Parque Ateneu. Era assim, final de semana, som lascado era o quê? Aqui estou mais um dia. Então você... Sobre o olhar sanguinário do vigília. Então você adora a crítica à polícia. Você não sabe como é caminhar. Então você adota com a também cabeça na mira de uma HK. É mais uma tentativa de um corte, ou de Israel. Estraçalha ladrão, que nem papel. Eu estou respondendo, é minha vez. Então, candidato, é que assim, você fez a pergunta, eu esperei. Não, ele está perguntando se o senhor compartilha da ideologia do Eu já fui skatista, morei na periferia. Eu tô te falando, deixa eu responder, cara. A gente já falou sobre o envolvimento do PCC, do seu presidente do seu partido com o PCC e todas as suspeitas que existem. Mas na última semana surgiu uma outra informação que liga diretamente com o senhor. O portal Metrópolis mostrou que o senhor nomeou como representante legal um empresário que, para representar nos seus jatos, né, na sua empresa de aviação, um empresário chamado Florindo Miranda Ciorlim, que chegou a ser preso pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e é réu no Mato Grosso por
tráfico de drogas. Forneceu aviões para transportar 5 toneladas de cocaína da Bolívia para o Brasil. Essa é a acusação. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários para representá-lo junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o tráfico. Ele é despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada... Não está escrito isso aqui, não. Não, mas é isso que você leu. Só... Representá-lo junto... Então, mas o senhor acha que tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só para uma compra de aeronave. Eu tenho 4 aeronaves. É porque quando o senhor esteve no Flow, o senhor falou que não fazia negócio com qualquer cara até provar o cara. Mas eu não fiz negócio com ele, não. Ele é um despachante, é igual você ir no Detran. Quanto tempo que ele ficou representando o senhor legalmente? Foi só para a compra da aeronave. A aeronave foi transferida para mim e acabou. Então, isso me leva a uma pergunta para o senhor, candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa, porque no seu plano de governo, está aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, contratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários, a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico e lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso, o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal, prefeito, e Cariani. Então, é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda. Se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos que, na verdade, eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? Meu braço? Por que meu braço? De ficar arrepiado, 12 toneladas para... Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração, e se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo, porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. O senhor já falou que a solução da África é mudar o mindset, mudar a mentalidade. Acabar com a miséria lá seria só mudar a mentalidade. E na sua proposta de governo tem uma coisa muito parecida que chama, entre aspas, Jornada da Prosperidade, para trazer abundância para as pessoas que estão em necessidade, para ter uma visualização de uma nova realidade, motivando a pessoa a deixar a pobreza para trás. É um papo de coach, de ex-coach, desculpa. Eu quero saber, candidato, efetivamente, o que o senhor vai fazer de política de combate à pobreza e se as políticas que existem hoje vão ser mantidas, se o senhor for eleito. Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas, eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. Então, para a pobreza, para a miséria, para as pessoas que estão morando na rua, que estão precisando de ajuda, é um negócio de coach, mudar a mentalidade. Acredita é que isso? vai rolar. Minha senhora... Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo um empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem. Nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem. No Brasil, 3%. Sabe o que significa isso? Não te ensinaram a mexer com o dinheiro na escola pública. Eu vou te ensinar. Sabe por quê? Porque essa é a maior bandeira para prosperar esse país. O senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. Ele tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso.
Nunca tirei proveito, só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente veio do macaco. Aí sabe o que acontecia? Eu ouvia, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade. Muito obrigada, candidato, pela entrevista. Por hoje é isso. Se chegou até aqui, deixe um comentário nos contando o que achou da entrevista e da postura de Pablo Marçal diante das perguntas. Lembre-se de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para ajudar a gente. Até mais!